projeto produtivo, pessoal, que vocês têm a planilha aí, eu dei uma analisada, certo? Ele elenca algumas atividades agrícolas e pecuárias, né? E dentro disso eles perguntam qual é a atividade principal, qual é a secundária. Quando se coloca secundárias, não releve a quinto plano, não. Quer dizer, de repente você tem o cacau, que é a principal, mas as secundárias ela deve ser pensada, planejada com a mesma importância, por quê? Vai lá na frente aquilo que eu falei de diversificação. Há um excesso de produção de cacau na África, de boa qualidade, e o cacau da Bahia, do Brasil, despenca. Então, você vai exterminar, vai erradicar o cacau? Não, vai deixar ele ali stand-by, mas as outras atividades estão segurando a manutenção da unidade, da propriedade, certo? Então, lá a pergunta, qual é a principal? Cacau. Qual é a secundária? Banana da praia, banana da terra, milho, né? O que você, galinha. É bom vocês pensarem nisso, né? As fontes de financiamento. Lembra que eu falei lá no planejamento? Que quando você faz o planejamento, você faz o diagnóstico, você consegue anotar e escrever o que você dispõe de recursos financeiros, né, ou de infraestrutura, ou de máquinas e equipamentos. Né? Então, a partir do momento que você tem isso, como você vai projetar, fazer seu projeto produtivo para criação ou produto agrícola, você vai ver, ó, eu preciso de 20 mil, mas eu tenho 12, então só vou tomar emprestado no banco 8 mil. Até porque a gente sabe a dificuldade do banco emprestar para o pequeno e que, apesar de serem juros, às vezes, negativos, por que negativo? Porque a inflação, às vezes, consegue ser mais alta do que no ano, do que o banco cobra. Mas todos sabem que pagar 1.500, 2.000, 5.000, 8.000, 10.000 de parcela no ano com produto da agricultura e da pecuária é osso, é difícil, tem que ter muita resiliência e muita como é que chama? Correção no fazer as coisas, certo? Senão, vai chegar. Eu vejo, às vezes, muito agricultor assim, quando falta 6 meses para a parcela vencer, que ele começa a se preocupar. Aquilo tem que estar no passivo dele, no planejamento dele, tudo, tal, e como é que ele vai pagar. Porque se eu tenho 3 anos de carência, esse ano sobrou uma reserva, então eu vou botar na poupança que é para pagar aquela prestação no financiamento da área. Não vou, a não ser que eu precise comprar um equipamento que vai ampliar o meu mercado, vai ampliar a minha produtividade. Mas não, eu tenho que ter. Então, eu tenho esse passivo. Então, essa questão de financiamento, de fontes, isso é importante se analisar. E aí tem 3 partes que está lá no projeto produtivo, que é o custo, né? O custo, eles colocam um coeficiente C, né, para os custos, para classificar custos, que tem 2 etapas. Insumos, né? Coloquei só um exemplo, como está lá. Então, os insumos são o quê? Tudo aquilo que você vai utilizar para implantar ou fazer a manutenção de determinada cultura. Se você vai podar o cacau, não entra como insumo, entra como um serviço, né, de mão de obra que vai fazer a poda. Aí tem uma coisa interessante. O agricultor não costuma anotar o tempo dele. Certo? Se é ele que está fazendo a poda, gastou quantos dias, quantas horas, quanto é a diária que ele iria pagar, aquele é custo de produção. Certo? E às vezes ele acha assim, não saiu do meu bolso, não é custo não. Aí eu toquei, minha energia, sou atleta, tal, e consegui fazer isso, mas não é assim. Tem que anotar as coisas direitinho, né? Então, são adubação, são sementes de muda, manivas, são ração, são mineral, medicamentos. Quando você tem uma propriedade, uma unidade de produção que você planta e você tem atividade agrícola e tem atividade pecuária. Às vezes você tem só atividade pecuária, mas dificilmente tem uma pequena propriedade que não tem uma horta, que não cria galinha. Essas coisas têm que ser dimensionadas, certo? E a mão de obra são a mão de obra para plantar, status culturais, para colheita, pós-colheita, as pessoas que armazenam. Né? Às vezes você não tem um lugar para armazenar, mas paga. Então, é um serviço que você está pagando. E para comercializar, entregar o produto da sua roça quando não tem um atravessador. Então, é chamado custo de logística, né? Tanto para armazenar como para entregar, que é o recurso de pós-colheita.
E também serviço quando é hora de máquina para preparo de solo, armazenamento de água, técnicas de conservação de solo. Se for melhorar isso aí, você tem esse serviço. E serviço especializado, que é assistência técnica, agronômica e veterinária. Nem todos os agricultores têm assistência técnica bancada pelo Estado, né? Acho que dos 650 mil estabelecimentos, acho que tem os 100 mil que tem assistência técnica. Então, nós temos aí 90% sem. E veterinário, às vezes, você não precisa ter um veterinário, ou se a organização que acompanha não tem, então você tem que pensar nisso. Se eu crio, um dia eu vou precisar de algumas consultas de prevenção. O erro do agricultor é só chamar o veterinário para curar, não chama para prevenir. E às vezes não precisa de veterinário, técnico agrícola da fase, os agrônomos da fase, trabalham essa questão de prevenção, né? E aí vem a receita bruta, que é a estimativa. Normalmente os custos você tem até uma estimativa já central, mas mesmo assim, se você for analisar, se você anotar tudo, aquele orçamento que você fez, de repente, ou ele foi menos, ou ele passou alguma coisa e você esqueceu no momento, né? Ou que surgiu, você teve que fazer. Um exemplo, quebrou uma peça na hora de fazer a aração, porque o disco bateu numa pedra e quebrou um disco. Poxa, você não previu aqui. Então, são custos extras que você vai comprar aquela peça, tem que ser anotado para colocar. Mas o que se considera como uma receita bruta é a produção agrícola específica, né? E você deve fazer. Você pegou a propriedade que vocês estão trabalhando, onde dá produção, então você chegou lá, no diagnóstico você percebeu que a atividade principal é cacau e as secundárias é mandioca, banana, criação de galinhas ou criação de porcos. Tenha paciência, faça. Se não quiser fazer de todos, faça de 1, 2, 3, 4 agricultores e vocês vão ver o resultado lá na frente com a intervenção de vocês, né? Então, tudo da produção agrícola você faz por atividade agrícola e do conjunto, certo? Eu gastei 100 para mandioca, 200 para o cacau, 150 para banana. Isso é o custo individual por atividade. Qual é o meu custo conjunto da atividade agrícola? Esses três somados, certo? A mesma coisa, a receita deles é a receita total da minha propriedade, e aí eu vou abater e ver o meu lucro. Produção pecuária específica, né? E produção pecuária do conjunto da atividade na propriedade, que é o quê? Lá eu tenho bovinos, suínos e aves. O principal é o bovino, porque é minhas vacas de leite que mantém aqui, tá? Vou dar uma atenção melhor, mas vou trabalhar também como é que eu posso melhorar a criação de aves, acesso a mercado e de suínos, né? Poxa, eu estou com um porco lá, um reprodutor, só tem 3 matrizes, o cara comendo sem fazer nada, não tem matrizes que eu possa trazer a fêmea para ele cobrir, depois me ganhar um leitão, para gerar renda, não sei o quê. Para que eu quero isso? Então, eu posso mudar minha atividade com orientação técnica de reprodução, cria e recria e engorda para recria e engorda. Avaliar, comprar os leitões, recriar e engordar, não é mais vantagem ficar com que porco come, né? Imagina um reprodutor grandão, só pá, sem corresponder ao que ele está consumindo, né? Então, é prejuízo começar a analisar isso para mudar. E outras receitas importantes. Vou dar um exemplo. Eu peguei o esterco das aves do curral, fiz compostagem, usei na pastagem, usei no cacau, aumentou minha produtividade. Isso é uma receita. Como é que eu calculo essa receita? Na produtividade eu talvez não consiga. Mas é o seguinte, quantos metros cúbicos de esterco, quantas carradas, vamos assim, ou se foram 3 carradas, quanto custa no mercado uma carrada? R$300. Então eu tenho R$900 de receita, de outras receitas. Certo? Então, ver o que é que tem de novas receitas para incluir também, porque às vezes fica só pensando nos custos, acha que a receita também só é a direta da produção, mas tem a receita indireta, que são os subprodutos. Mandioca, a receita com a farinha ou com a raiz que eu vendi, mas tem, se eu beneficiei e fiquei com a raspa, tem a raspa, que serve para alimentação animal, tem a parte aérea, que eu posso fazer feno para alimentar galinhas e outros animais, então
começar a fazer aproveitamento dos subprodutos, isso é importante. Para isso que está aí a assistência técnica e os ACR para ajudar nesse ponto. E aí você vai para a receita bruta, né? Receita bruta é aquela estimativa que eu pensei que deu, ou que deu a mais, ou que deu a menos, é a minha receita bruta, certo? Então, produzi, vendi, foi 1.000, então a minha receita bruta foi 1.000, certo? Receita líquida abatida, os custos, o tal do o pessoal chama de EBITDA, que é o seguinte, você só abate os custos de produção, mas não abateu impostos, certo? Aí depois que você abate os impostos, você tem o lucro presumido abatido dos impostos dessa receita, né? Aí você vai tirar outros custos indiretos, que é a manutenção da família, e depois você vai calcular o lucro líquido estimado, que é L, que é o lucro, Q, receita, menos C, custo. Você vai ter o resultado por atividade, criação, cultura, e é bom ter o geral de todas as atividades dentro da propriedade. Por quê? Rapaz, vou ter que investir mais aqui porque está dando resultado. Vou parar, tirar o pé do acelerador nessa cultura aqui. Mas também não, ela não foi boa porque eu não fiz as questões técnicas direitinho, os status culturais, as coisas que são necessárias, não plantei no espaçamento adequado, não utilizei mudas, produzir mudas de qualidade e tal. Então, tudo isso que você vai verificar, os nossos críticos, para você melhorar. Então, às vezes, não é problema da atividade em cima, da atividade da gestão de como você faz seus plantios, certo? Então, você tem o resultado líquido. Um exemplozinho de um orçamento de custos, né? Eu não botei detalhado, mas só para vocês terem uma ideia da planilha aí, quais são os insumos, né? Então, sementes, muda, calcário, adubo orgânico, super simples para fazer uma adubação primeira de fósforo, né? Fundação, a unidade, quantidade, valor unitário, valor total que eu vou gastar naquela atividade, né? Para a implantação de cultivos agrícolas, certo? Serviços que eu tenho, vou precisar limpar a área, precisar fazer aração, gradagem, sulcamento. Serviço, limpeza, aração, gradagem, correção do solo, né? As pessoas que vão fazer, mesmo com aquilo que eu falei, mesmo que seja da família, tem que entrar aqui o custo das horas, ou dias, adubação, plantio, certo? Então, aqui, no caso, para implantar essa cultura, no geral, ele teve R$ 1.000 de custo com insumos e R$ 800 de mão de obra. Então, o custo total de implantação dessa atividade, que podia ser mandioca, banana, só um exemplo fictício, ficou em 1.800, ok? Um outro exemplo de orçamento, uma exploração de um criatório na pecuária, né? Então, os insumos, né? De repente, vai produzir leite, então tem que melhorar a pastagem. Pode implantar ou recuperar o que tem, né? Então, implantação de pastagem vai precisar de sementes ou mudas, implantação de um banco de proteínas, né? Porque a pastagem em si só não dá resposta na produção de leite. Então, tudo isso aí é um uso já, pensando no uso de uma tecnologia. Quando fala tecnologia, as pessoas pensam logo que aqueles robôs, né? Automação, não. Tecnologia são coisas simples. Uma vez eu fui para uma palestra na Embrapa, de gado de leite, falava muito de tecnologia. Quando eu cheguei lá, fiquei até decepcionado, que eu pensei que o cara ia mostrar umas máquinas e tal. Quando ele mostrou, era cobertura de palha em pastos que não tem mais a composição florestal, para que os animais possam ruminar na sombra, em áreas mais ventiladas, entendeu? O estudo que ele fez, só aquilo aumentava a produção de leite em X%, porque o animal não tinha um estresse, né? Ruminava em um lugar aprazível e tal, isso se reverte em carne e leite. Então, o banco de proteína para você dar no coxo, lá o concentrado, no feno, na silagem, isso é muito importante, certo? Para você melhorar a sua produção. O adubo orgânico para fazer ou você produz ou você compra. O calcário para correção do solo, super simples. Veja que eu não estou usando o NPK. O adubo orgânico tem potássio, tem nitrogênio e o próprio calcário dolomítico, ele tem magnésio e cálcio, que são importantes também para o desenvolvimento da planta. Aí porque eu não estou no sertão? Silagem é a comida ali, ó, pertinho no coxo, o animal não se movimenta muito e você não gasta energia com logística também para ir cortar longe do coisa e trazer. Então faz os silos, aquele silo que a gente viu, cincho legal e tal, perto da área de alimentação dos animais, você tem um ganho aí de tempo, de energia e de mão de obra. Produção do feno, aproveitando o próprio capim, numa fase que você não tem os animais, né?
utilizando capins plantados, dedicado para isso, utilizando a parte aérea da mandioca e leguminosas, né? A ração concentrado, fazer uma ração balanceada, para dar o sal mineral, isso é importante, né? Às vezes você perde um animal porque ingeriu plástico. Por que ele ingere plástico? O plástico tem minerais que ele precisa, porque ele está desnutrido. Aí ele vai comer o plástico, vai embuchar, não vai ruminar. E vacinas e medicamentos, né? Esses medicamentos que eu coloco aqui é para prevenção. Então, seriam vacinas prevenindo doenças, né, virais, e medicamentos como vermífugos, que não tem como ser evitado os animais contaminar com verminoses, e ectoparasitas, que às vezes transmitem outras doenças. As outras doenças bacterianas, que causam diarreia e tal, você evita com área ideal para cada animal e limpeza, né? Desinfecção, tirar os estercos, usar cal virgem para alimentar ovos de varejeiras, de várias coisas, né? Então, essa questão de higiene é importante, tem que estar previsto. Então, aqui ele teve um custo de 1.200, você vê que na produção pecuária, né? As inversões de insumos são maiores, são maiores quantidades, e aí os serviços que vai plantar e tal, vai fazer área de banco de proteína, então tem que limpar a área, arar, gradear, correção do solo, fazer adubação, plantio, aí de repente as secas estão precisando de manutenção, vai contratar um serviço de terceiro, né, um cerqueiro, ou se for a família, tem que botar como custo, a mão de obra, né, que você utiliza tanto da família, como a mão de obra de terceiros também. Eu botei cerqueiro porque é um cara normalmente especializado e ele cobra mais caro, né? Então, quando a diária é 70, ele cobra 120, tipo um pedreiro, um carpinteiro, né? Cobra mais caro na sua diária. E assistência técnica especializada, que escassa precisa de um agrônomo, de um veterinário que o Estado não forneça. Então, nós temos um custo aqui de R$3.000, certo? Então, você conseguiu focar nos seus custos diretos, certo? Eu não vou trabalhar aqui outros custos, como de logística, de comercialização, porque o plano produtivo que vocês estão trabalhando não precisam disso. Tá? O plano produtivo está focado da porteira para dentro. Se vocês conseguirem trabalhar isso, na próxima videoaula, a gente vai trabalhar a questão da porteira para fora. E aí nós vamos para... Aí você vai consolidar, certo? Consolidar os custos, aquilo que eu falei, você fez por atividade, né? Então, como é que eu consolido o custo da minha unidade lá da produção? Então, eu tive um custo de produção agrícola naquele ano de 1.800. Isso é um exemplo, para vocês terem ideia. Eu tive um custo de produção pecuária de 3.000. E aí eu incluí, que não está lá, outros custos, 30% da receita bruta. Esse custo aqui, normalmente, eu trabalho com manutenção da família e custos eventuais, certo? Então, de 30% da receita bruta. A gente vai ver lá na frente. Então, eu tive um custo anual na minha propriedade de 7.400. Às vezes, você ia chegar aqui e somar. 3.000, 1.800, o custo da minha propriedade é 4.800. Aqui são os custos primários da produção, lá no campo, certo? Naquela atividade. Se tiver outras, você vai fazendo, depois agrega todo mundo junto. E aí vamos para a estimativa de receitas consolidada da propriedade, né? Que foi estimada, né? Mas que tudo deu nos conforme, né? O planejamento, as ações, e tivemos a receita até melhorzinha, porque foi tudo feito direitinho. Então, a previsão da produção agrícola era 2.200, foi para 2.800, ó, coisa importante. Então, a receita bruta agrícola foi 2.800, esse é exemplo, fictício. E a receita bruta da produção pecuária é 4.900. Eu tive outras receitas, como eu falei, de R$1.000, porque eu vendi esterco, eu vendi raspa de mandioca, eu vendi outros subprodutos que não estão relacionados diretamente à produção pecuária. Se eu vendo ovos, se eu vendo frango, é direto, é receita direta. Se eu tenho lá as vacas, eu vendo leite, vendo bezerro, ou garrote, é receita direta, certo? Outras receitas seria a utilização do esterco, a urina de vaca, eu faço um rótulo e vendo como ureia natural e tal. A manipoeira começa a invasar, vendo como inseticida e como adubo orgânico,
Isso são receitas indiretas que eu posso incluir. Então, você vê que no campo, na propriedade, tem um universo a ser conquistado e avançado. Às vezes a gente fica naquela coisinha só do que está ali. Tá? Então, tive uma receita bruta de 8.700. 30% disso, desses 8.700, deu os 2.600 lá de manutenção da família. Então, minha receita bruta foi 8.700, certo? E aí é o que o plano produtivo está pedindo. O lucro líquido estimado. Então, lucro é igual a receita Q menos custo C. Então, eu tenho um lucro igual a 8.700 de minhas receitas totais e 7.400 dos meus custos. Então, eu vou ter um lucro líquido de 1.300. Aí você vai falar, poxa, 1.300 é pouco demais, mas isso aí é capital de giro puro. É para você guardar para comprar uma máquina, para aumentar uma área, porque o mercado demandou. Porque lá em cima, nos custos, você lembra que vocês botaram 30% de sua receita para a família. Certo? Além de você se alimentar do leite, do que você produz ali já, você utilizou esse 30% para roupa, para médico, para transporte, para ir na cidade, para um bocado de coisa, para lazer. Certo? Então, você tem um lucro realmente, de fato, livre e líquido, certo? Então, quando você tira só, simplesmente, meu custo foi esse, minha receita foi essa, você tem uma receita líquida bruta, certo? Porque você vai gastar parte daquilo para se manter. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, pela paciência de ouvir Fernando Oiticica. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.